Salve Maria a todos, tudo bem, caríssimos? Continuamos agora com a nossa série de vídeos sobre a Bíblia, né? Hoje nós falaremos um pouquinho sobre a tradução do Padre Mato Soares, da Vulgata. Tá? É interessante que a tradução do Padre Mato Soares, ela é a única tradução em português que tem uma aprovação papal. Consta já nas edições do Padre Mato Soares. Quando os senhores tiverem uma edição do Padre Mato Soares em mãos, e eu aconselho muito os senhores a adquirirem uma. Recentemente, a Associação Christus Regnat, ela publicou, através de duas editoras, né, a editora Realeza, a editora Tradição, a Vulgata do Padre Mato Soares em português. Aí, quando os senhores abrirem lá no início, caríssimos, verão que tem um documento de aprovação do secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Eugenio Pacelli. Quem não sabe, o Eugênio Pacelli é o futuro Papa Pio XII, um grandíssimo Papa. E ele aprova aquela tradução em nome de Pio XI, que era o Papa reinante na época. Então, essa tradução, ela é a única que tem uma aprovação papal. Existem outras traduções que têm aprovações dos bispos, que têm aprovação de, às vezes, alguma parte dos bispos de algumas regiões, ou dos bispos do Brasil, aquilo lá, mas uma aprovação papal mesmo é só a Bíblia do Padre Mato Soares, a tradução da Vulgata da Bíblia do Padre Mato Soares. É interessante a gente fazer um discernimento a respeito da versão chamada dos originais do Padre Mato Soares. O Padre Mato Soares, ele fez uma versão chamada dos originais. Muito provavelmente o Padre Mato Soares ele deve ter usado algumas bíblias que eram muito comuns no final do século XIX, início do século XX, que traziam variantes no texto hebraico e no texto grego. O texto hebraico massorético e no texto grego do textus receptus, né? Textus receptus, que era o primeiro texto publicado por Erasmo de Roterdã, que até hoje alguns protestantes costumam usar, às vezes protestantes ditos históricos, né? E tudo, e os batistas também costumam usar e tudo, mas traziam essas variantes traduzidas para o latim. Então, muito provavelmente o Padre Mato Soares, ele traduziu essas variantes e incorporou o texto que ele fez da Vulgata. A gente não está falando essa aprovação papal que ele tem para a tradução da Vulgata. E qual que é a vantagem desse texto que o Padre Mato Soares fez a partir da Vulgata Latina Sexto Clementina? Ele tem uma fidelidade muito grande ao texto latino da Vulgata, ele preserva o sentido tradicional católico, né? Ele tem um respeito muito grande à interpretação tradicional da Igreja. Por exemplo, as notas que a gente vai achar no Padre Mato Soares são todas notas boas em relação ao texto, diferentemente do que a gente encontra hoje em dia aí nas famosas livrarias católicas, né? A gente encontra versões que, se não tem heresia, cheira a heresia até não poder mais. Então, não são nem traduções confiáveis e muito menos notas confiáveis, aquelas que a gente encontra nessas Bíblias modernas. E, ao contrário, a versão da Vulgata do Padre Mato Soares, ela tem uma harmonia muito grande com a doutrina católica tradicional. Ela mostra uma continuidade imensa com a tradição da Igreja. Ela foi feita para ser usado pelo grande público, mas foi feita também para ser usado pelos padres, pelos religiosos, para estudo nos seminários. Ela é uma versão polivalente, que ela serve porque ela é derivada da versão da tradução latina oficial da Igreja, que é a Vulgata Sexto Clementina. Ela é uma fidelíssima à Vulgata Sexto Clementina. Ela é uma versão polivalente, que ela serve tanto para eu, por exemplo, que gosto de ler para fazer às vezes uma Lexio Divina, fazer uma oração, como um grande teólogo que possa usar para fazer uma corroboração de algum dogma católico, de alguma explicação católica e tudo. E o fato dela ter sido traduzida antes da crise modernista da Igreja, eu falo crise modernista
modernista, talvez o termo melhor seria da crise neomodernista, né? Que a crise modernista é o período que o de apogeu foi o pontificado de São Pio X, a qual São Pio X condena ao modernismo. Mas eu falo neomodernismo por causa que eu falo da crise da igreja pós o Vaticano II. Então, ela foi traduzida na época do Papa Pio XI. Então, ela está livre dessas influências modernistas. Ela preserva a interpretação católica tradicional. Ela, por ter sido feito antes dessas problemáticas todas que ocorreram depois do Concílio Vaticano II, ela mantém uma plena harmonia com o magistério tradicional da igreja. Isso daí garante para a gente que ela é fiel ao dogma católico, ela é uma Bíblia católica de fato, ela tem uma clareza nas passagens doutrinalmente importantes, ela não fica igual essas traduções modernas que elas fazem uma tradução mais ou menos, ou uma tradução cambaleante, tentando agradar protestante, tentando agradar judeu, tentando agradar os outros, as outras falsas religiões. Não, ele pega e faz a tradução que mostra a doutrina católica. E ela é uma versão que mesmo ela tendo sido feita na primeira metade do século XX, ela mantém ainda hoje, em 2025, que é quando eu gravo esse vídeo, uma fidelidade à doutrina católica e uma clareza na exposição do texto sagrado, em linguagem digna e compreensível. Obviamente, uma outra palavra pode causar alguma dificuldade. É interessante que essa edição que eu citei, da Associação Christus Regnat, da editora Realeza, da editora Tradição, muitas das palavras que poderiam trazer alguma dificuldade para o leitor moderno, atual, o leitor moderno e atual é ótimo, o leitor de hoje, o leitor de 2025, e moderno eu falo no sentido de atual mesmo, porque a gente usa moderno às vezes com sinônimo de modernista, então por isso que às vezes parece que eu estou sendo prolixo, mas na verdade não, é porque a gente pode usar o termo moderno como sinônimo de modernista, né? Mas em 2025 há algumas palavras que poderiam causar alguma dúvida ao leitor, foi colocado uma nota do editor, uma nota do editor que explica aquela palavra. E às vezes, porque era um termo corrente naquela época, na primeira metade do século XX, e que hoje em dia já, lamentavelmente, devido principalmente à questão da falta de estudo do português, isso daí a gente vê principalmente no Brasil, né? As pessoas já não conhecem mais aquele campo semântico daquela palavra. Então, caríssimos, só para concluir, o que eu posso dizer mais a respeito da tradução portuguesa da Vulgata pelo Padre Matos Soares? Eu posso dizer o seguinte, que ela permanece como a versão mais autorizada e confiável das Sagradas Escrituras em nossa língua. Sua aprovação papal única, através do cardeal Pacelli, o futuro Pio XII, em nome de Pio XI, a coloca em posição superior a qualquer outra tradução portuguesa. Em um tempo de proliferação de traduções problemáticas e interpretações duvidosas, a versão do Padre Matos Soares, da Vulgata Sisto-Clementina, oferece um porto seguro para os fiéis que desejam acesso ao texto sagrado em português, com total garantia de ortodoxia e fidelidade à tradição da Igreja. Essa tradução não é apenas mais uma entre tantas, é a única que recebeu a bênção explícita do Vigário de Cristo, garantindo assim sua confiabilidade e a sua autoridade para os católicos de língua portuguesa. Representa, portanto, a escolha mais segura e apropriada para todos os que desejam ler e meditar as Sagradas Escrituras em total harmonia com a fé católica tradicional. Com isso, nós concluímos este vídeo, esta aula, e nos veremos ainda em mais alguns outros vídeos. Um grande abraço a todos, caríssimo. Fiquem com Deus. Salve Maria.